Deus te Glória a abençoe. Deus, boa noite, a paz do Senhor, você que está em casa. Que delícia estar aqui com vocês, meninas. Que igreja linda, abençoada. Culto de mulheres é sempre um culto mais florido, né, gente? Um culto cheiroso, não sei porquê, né? É um culto mais bonito, glória a Deus. Nós estamos aqui na Igreja Atos nessa noite para ministrar a palavra de Deus, trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração e para o meu também. Todas as vezes que nós vamos ministrar, Deus fala conosco, com quem está ministrando primeiro. Então, tudo que Deus vai falar aqui hoje, eu preciso ouvir também. As coisas mudaram, né, gente? Se fosse há um tempo atrás, está todo mundo junto, de mão dada, mulher, todo lugar que vai, chama a colega para ir também, vai no banheiro, vai que um monte de mulher junto, né? Culto de homens não tem disso, né? No final tem aquele lanche gostoso, tinha, né, meninas? Era uma delícia, a gente já chegava dando beijinho, dando abraço, e agora tudo está diferente. Até um batom, né? Estou aqui com o meu batonzinho rosa pink, que eu amo, não pode passar, porque vai pôr a máscara, vai borrar tudo. Aí eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês que eu tenho batom, viu? Não tô... né? Fica doido para usar um batom. Quem diria há um tempo atrás que a gente ficaria doido para usar um batom e não está podendo usar batom? Porque a gente tem que usar máscara. Mas isso é um grande desafio. O desafio não é nos adaptarmos mais. Porque nos adaptarmos é coisa do passado. Porque a mudança agora é constante. Nós nos adaptamos a uma coisa, daí uma semana surge outra novidade, nós temos que nos adaptar de novo. Então, se nós não estivermos nesses dias, nesse tempo, com a nossa mente aberta para a mudança, a gente vai sofrer muito. A nossa vida não volta mais a ser o que era. Não volta. Porque agora a gente precisa olhar para frente, a gente precisa caminhar para frente. Se nós desejarmos ter a vida que nós tínhamos antes, nós estamos olhando para trás. E Deus é Deus de algo novo, Deus é Deus de novidade. Então, a roda tem que girar, o mundo tem que continuar. E nós precisamos vencer esses desafios, porque vem outros. E nós vamos vencer os próximos, e os próximos, e os próximos. Então, agora não é hora de retrocedermos, não é hora de olharmos para trás, não é hora de reclamarmos, não é hora de murmurarmos. E também não é hora de adaptar, é hora de mudar. E a mudança vai ser constante, amém? Vamos falar sobre a história de uma família que precisou passar por essas mudanças, sabe? Sofreu muito. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Mudar é preciso. O tema da mensagem hoje aqui, nós vamos falar sobre segredos do coração. O tema da minha mensagem é sai daí. Vira para a colega que está a 3 metros de distância e fala assim, sai daí. Sai daí, você que está aí na sua casa. É hora de sair do lugar em que você está. É hora de olhar para frente e projetar para o que está na frente. Tem algo lá na frente nos esperando. Mas se nós ficarmos reclamando onde estamos e insistindo em olhar para trás, a gente não vai alcançar o que está lá na frente. E o que está lá na frente é plano de Deus para a nossa vida. A gente pode até não acreditar, não enxergar, insistir em permanecer parado. Mas a palavra de Deus hoje é sai daí. Vai para frente. Abra sua Bíblia no livro de Ruth 1, a partir do versículo 15. A sua Bíblia diz assim, Ruth 1, 15. Então Noemi disse, veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, respondeu Ruth, não insista para que eu te deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, eu irei. Aonde quer que a senhora pousar, ali eu pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte que me separe de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, não é essa Noemi?
Porém, ela dizia, não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Amém? Nossa, gente, que história. Uma família estava numa cidade, a cidade chamava Terra do Pão, Belém, Terra do Pão. E a Terra do Pão simplesmente fica sem comida. Não tem comida naquele lugar e aquela família sem saber o que fazer. O marido pega a esposa com 2 filhos, vai para uma terra distante à procura de comida, à procura de novidade, à procura de sustento, de uma vida melhor. E vai parar num lugar chamado Moabe, que significa terra do pai que dormiu com as filhas. Terra das filhas que dormiu com o pai. E lá eles se estabelecem, ficam um tempo. O homem morre. A mulher fica viúva com 2 filhos. Os filhos se casam. Um se casa com uma esposa chamada Orfa e o outro se casa com uma esposa chamada Ruth. Passa mais um tempo, morrem os 2 filhos de Noemi. Fica Noemi, Orfa e Ruth, sozinhas naquela terra. Lembrando que naquele tempo, a mulher sozinha, ela era muito rejeitada, ela era discriminada. Era muito importante a mulher ter marido naquela época para que ela pudesse ser protegida. E além de perder o marido, aquela mulher perde os 2 filhos. Ficam as 3 viúvas desamparadas. Até que Noemi ouve dizer que novamente Deus derramou graça sobre a terra na qual ela saiu e ela decide voltar. Então ela vira para as 2 noras e fala assim: meninas, vocês voltem para a casa dos pais de vocês, lá vocês vão arrumar marido, porque eu agora sou só amargura. Meu marido morreu, meus filhos morreram, Deus pesou a mão sobre mim, Deus nem me ama. Era como se ela quisesse dizer isso. Deus não está nem aí para mim. Vou peregrinar. Detalhe, ela ia fazer uma viagem a pé de 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros. Olha quantos riscos essa mulher ia correr. E naquele momento ela vira para suas noras e fala assim: meninas, voltem. E elas começam a gritar com Noemi. O pranto foi alto, o desespero foi grande. Noemi, que significa doçura, doce, amável, amigável, amiga. Agora se chama amargura, mas ainda assim as noras queriam ficar com ela. Que história mais linda de amor entre nora e sogra. Você, mulher que está aí, você ama sua sogra? Você, sogra que está aí, você ama a sua nora? Eu tenho nora, nora, te amo, viu? Linda. Tenho sogra, sogra, eu te amo também. Será que você poderia dizer para a sua nora ou para a sua sogra, queridona, eu te amo, com sinceridade? Olha que história linda de amor. Só para início de conversa, essas mulheres estavam sozinhas, sem dinheiro, sem esperança, sem visão. Ainda assim, elas queriam se agarrar àquela sogra e ficar junto com ela. Noemi tinha algo especial. E ela insiste com aquelas 2 para que elas deixem ela ir, sozinha, os 300 quilômetros a pé, no meio da estrada. Quantos dias ela não ia demorar, hein, aquela senhora, para poder percorrer esses 300 quilômetros num jumentinho ou a pé? Quantos dias ela não iria demorar pela estrada fora? Eu vou bem sozinha. Olha os perigos que essa mulher correria. Mas, infelizmente, uma delas fala assim: já que a senhora está insistindo, eu vou voltar. Mas a outra diz: a senhora está insistindo, mas eu não vou voltar. Estou contigo até o fim, estou contigo até debaixo d'água. Aonde a senhora for, eu vou. O que a senhora comer, eu vou comer. Aonde a senhora dormir, eu vou dormir. E o seu Deus é o meu Deus. Detalhe. Nós estamos falando aqui de contemporâneos da época dos juízes. Moisés tira o povo do Egito, o povo vê todos aqueles milagres maravilhosos. E depois? O que acontece com o povo no deserto? E depois que o povo chega na terra, o que acontece? Vêm os juízes. Os juízes julgavam a terra.
julgavam o povo. Então, essa história se passa nessa época. Ou seja, Noemi ou viveu milagres ali com o povo, ou ela ouviu de pessoas muito próximas que viveram aqueles milagres. Noemi falava com Deus como quem conhecia a Deus. O que fez com que Ruth se apaixonasse pelo Deus, amasse Deus e se entregasse ao Deus de Noemi foi a veracidade, o brilho nos olhos de Noemi ao contar as histórias para Ruth. Ruth entendeu quem era o Deus de Israel. Ruth entendeu através de Noemi quem era o verdadeiro Deus. E por isso ela se agarra a Noemi. Primeira coisa que eu aprendo com essa história maravilhosa, nós precisamos de experiências com Deus. Nós precisamos de entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos realmente entender que tudo que está escrito aqui aconteceu. A palavra de Deus é viva e eficaz, aconteceu. Eu amo uma Bíblia de estudo que chama Thompson, porque ela tem uma parte só de suplementos arqueológicos. Nos últimos 200 anos, Deus abriu a arqueologia para o mundo de uma forma espetacular. A Bíblia conta a história de uma mulher, de uma rainha muito maligna chamada Jezabel. Você já deve ter ouvido falar. Você acredita que acharam o anel dela? Que prova que ela existiu. O selo de Jezabel foi achado nos escombros do palácio na qual ela reinou. Eu estou falando que acharam um anel de uma rainha que viveu há mais de 2.500 anos atrás, no meio de uns escombros. Isso é um milagre. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é do início ao fim. E o que eu estou contando para vocês é uma história que existiu. Teve uma família que sofreu muito. E eu estou falando com você, eu estou te contando a história de 3 mulheres, na qual 2 tinham a escolha de voltar atrás ou ir para a frente. E ir para a frente significa ir rumo ao desconhecido. Ruth se apega a Noemi e fala assim: o seu Deus é o meu Deus. Você me contou que ele abriu o mar. Você me contou das pragas do Egito. Você me contou dos milagres. Eu creio no seu Deus. O meu Deus não fez isso não, mas o seu Deus, Noemi, é diferente. Agora o seu Deus é o meu Deus. Orfa, volta. Porque quando Noemi fala, volta para a casa do teu pai, da tua mãe, volta para os seus deuses. Orfa, volta para trás. Partem aquelas 2 mulheres, rumo ao desconhecido, enfrentando os desafios daquela estrada, e chegam até a terra que deviam ter chegado, Belém. E quando chegam lá, as mulheres, o povo fica assim: não é Noemi, aquela que saiu? Aquela mulher graciosa, amável, amigável, gentil, educada, doçura. É Noemi. Ela voltou. Ela, não. Não me chamem Noemi. Meu nome agora é Mara. Sou amargurada. Sou azeda. Ó, chicote veio no meu lombo. Deus pegou pesado. Deserto, vale. É só isso que deu para mim, deu tudo ruim. Volto para cá, saí com muito, voltei sem nada, sem marido, sem filho. Tenho nada, nada, só a bolsinha aqui, e ela veio me acompanhando, doida, essa aqui veio atrás de mim. Não devia ter vindo, devia ter ido para casa, mas está aqui comigo. Às vezes a gente faz isso também. A gente tem experiência com Deus, a gente tem muitas bênçãos, somos mulheres vitoriosas, abençoadas, mas de repente vem uma circunstância na nossa vida que parece que passou o facão. Deu tudo errado. O que a gente planejou não dá certo. Aí a gente tem essa capacidade de mudar o próprio nome. Não, agora eu sou uma mulher amargurada, agora eu sou uma mulher grossa, agora eu sou uma mulher firme, agora eu sou uma mulher
guerreira, agora eu sou uma mulher. E a gente vai colocando aí um monte de adjetivo para sustentar as nossas frustrações, para sustentar as nossas decepções. A decepção, a frustração, a dor de Noemi era muito grande. Nós não devemos julgar a nossa irmã Noemi. A dor dela era grande. Ela perdeu o marido e os 2 filhos, e uma nora acabou de abandoná-la, que devia ser considerada como filha. Tá ela pobre, sem nada, voltando para o lugar de onde ela saiu, humilhada, com vergonha. Porque quando a gente sai de um lugar e tem que voltar, depois a gente volta com vergonha. E ela teve que voltar. E nós, muitas vezes, fazemos isso também. Nos vestimos da capa, da couraça, da fortaleza. E vamos nos tornando nem sei o quê. A nossa identidade completamente mutilada. Mutilada. Se você pegar a sua identidade agora e pensa comigo, você menina, você menino, que está nos ouvindo. A minha identidade tem 4 nomes. Tatiane Correia de Paula Monteiro. E a sua? Pensa no seu nome aí. Quantos nomes você tem? Faz sinal aí para mim com a mão. Quantos nomes você tem? Uns 3, uns 4, solteiros 2, 3. Minhas sobrinhas solteiras têm 5 nomes. Imagina quando casar. 4, muito bem. Então, nós temos aí o nome. Se nós pararmos para pensar, cada nome diz respeito a uma face da nossa identidade. Ó, para você ver, eu vou falar de mim. Tatiane, eu. Correia, sobrenome de mamãe e da família de mamãe. Então, vamos pensar na genética da mamãe? Nas minhas tias, nos meus tios, nos meus avós. Vamos pensar em todo mundo. Trouxe isso, tem um pouquinho disso aqui em mim. Tanto fisicamente, quanto na minha personalidade, no meu jeito de ser. Aí, o outro nome de Paula é papai. Aí, diz respeito de toda a família de papai. Minhas tias, meus tios, meus primos. É outra genética, mais um pouquinho de DNA diferente aqui em mim. Aí, para completar, vem o Monteiro, que é do meu marido. Outra genética que se fundiu comigo. Somos uma só carne. Outra família, outra identidade, outro DNA, outras manias. Mas Tatiane é a minha real identidade. O problema é que muitas mulheres se apoiam nos sobrenomes e esquecem do nome que tem. Noemi perdeu a visão do futuro, perdeu a esperança, perdeu a alegria, porque ela olhou simplesmente para o passado, ela já não conseguia. A dor era tão intensa, tão grande, que impedia ela de olhar para frente e conseguir enxergar alguma coisa boa. Eu já estou velha, estou sozinha, não tenho como conseguir dinheiro para me sustentar. O que eu vou fazer na minha vida? E outra, Deus não está nem aí para mim. Porque senão Ele não tinha deixado acontecer isso. Primeiro nós passamos fome, saímos de um lugar para ir para o outro, perdemos tudo, voltamos agora. E agora, o que eu vou fazer? Eu nem tenho onde ficar, nem tenho para onde ir, nem tenho o que comer. Totalmente desesperançada. Nós precisamos aprender a lidar com os desafios internos e externos. Deixa eu te falar uma coisa, os desafios externos não vão parar, não. Eles vão aumentar. Os desafios externos diz respeito a tudo que está ao nosso redor, na qual nós não temos o controle. Nós não temos o controle. O meu marido tinha planejado uma viagem para Israel, estava sonhando com a viagem para Israel, comprou roupinha para ir para Israel, comprou luvinha para ir para Israel, comprou cachecol para ir para Israel. Não teve Israel. E em março, não foi, né? Porque será, né? Não foi. Ah, agora nós vamos em setembro. Não vai. Ah, março do ano que vem. Só Deus sabe se vai ter a viagem em março do ano que vem. Agente externo. Desafios externos diz respeito a tudo na qual eu não tenho controle.
Eu posso planejar, eu posso fazer tudo certo. Não depende de mim dar tudo certo. Eu tenho a responsabilidade de fazer tudo certo, mas não depende de mim. Envolve outras pessoas, circunstâncias, lugares, tempo, clima, economia. Tanta coisa envolve os desafios externos. E são os desafios externos que deixam as mulheres mais estressadas. Eu sei que aqui não tem mulher ansiosa, Margot. Eu sei que aqui não tem. É só na Getsemane. Aqui não tem. As mulheres aqui não têm TPM, não ficam ansiosas, não ficam nervosas, não ficam estressadas. Mulheres aqui não gritam, só falam baixinho. Tudo trabalhada na mansidão. Tudo lady. Tudo calma. Só a mulher calma. Tudo tranquila. É uma calmaria na casa de todo mundo aqui. Gente, é uma bênção. Mas para os lados de lá de onde eu venho, lá para os lados da minha terra, costuma ter umas mulheres mais ansiosas. E são os agentes externos, os desafios externos que nos levam a essa situação de estresse, de ansiedade, de angústia, de amargura, querer resolver as coisas rápido para ontem, uma agitação sem fim. É tanta agitação, mas tanta agitação que não dá conta nem de arrumar a casa. Começa a arrumar, põe feijão para cozinhar, liga a máquina, arruma a cama, varre a casa, está na hora de pôr a roupa no varal e tem que desligar o feijão queimou, meu Deus do céu. É milhares de coisas ao mesmo tempo. No final das contas, trabalhou o dia inteiro e a casa não está arrumada. Porque não focou. Não conseguimos pôr foco. E temos muitas tarefas e o tempo está escasso. O tempo está passando rápido demais. O tempo está voando. Tem quanto tempo que eu tive aqui? 2 meses? Maio. Ah, não foi não. Não foi semana passada? Que isso, gente? Foi semana passada. Foi em maio. Queridos, já estamos indo para... Daqui a uns dias a gente está anunciando Natal, compras de Natal. Migoculto está fazendo sorteio lá na família de Migoculto. Aí quando termina o Migoculto, já vem Páscoa. Carnaval já foi há muito tempo, feriado. Está assim, ó, tudo rápido. Tudo rápido. As coisas estão mudando, as coisas estão indo assim. E como que nós vamos nos adaptar, mudando o tempo todo, sem ficar estressada, sem ficar angustiada, sem ficar nervosa? Problemas financeiros, crise mundial, problemas na área da saúde, problemas na área do clima. Tantas coisas vindo sobre nós. Como nós podemos permanecer sem descabelarmos, sem matarmos um, sem beliscar azulejo? Como? Como podemos? Queridas, olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Tendo um tempo diário com o Senhor. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença de Deus na sua vida. O meu filho hoje, eu tenho um filho de 24 e um de 18. O de 24 falou assim: mãe, os vizinhos estavam fazendo festa hoje. Aí o meu filho está assim: mãe, que derrota. As músicas são música de derrota, eles trabalham de segunda a sexta, sexta começa a beber, bebe sexta, sábado, domingo, para esquecer a semana. Aí, segunda-feira, começa de novo, vai lá, trabalha. Sexta, a mesma coisa. Gente, é assim. Não tem uma esperança, não tem uma alegria, não tem... Alegria é a bebida, a alegria é a farra, a alegria são as conversas inúteis, a alegria são a reunião para poder falar mal das pessoas, que sempre termina em confusão, porque aonde há bebida, há confusão. Aonde há álcool, haverá confusão. No final, pode ter certeza disso. Eu falei, meu filho, nós temos que olhar com essa situação com temor. Por quê? Porque Deus nos chama para comunhão com Ele. Deus é a nossa esperança. É a presença de Deus no secreto, é a presença de Deus no meu íntimo, é a presença de Deus que eu tiro lá no meu quarto. É eu começar o dia, acordar mais cedo, 5 minutos, começa com 5 minutos, e ter aquele tempo com Deus. Senhor, vou ao encontro desse dia. Olha como tem que ser a nossa oração. Senhor, vou ao encontro desse dia, não sei quantos leões terei que matar, mas o Senhor é comigo.
Que venha leão, que venha urso. Assim como foi com Davi, que o Senhor seja comigo. Não sei se vou ter que bater em porta pedindo emprego, mas o Senhor é comigo. Não sei se tem comida na lata, mas o Senhor é comigo. Não sei se tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas o Senhor é comigo. Não sei se vai estar tudo bem, mas o Senhor é comigo. Eu vou ao encontro desse dia porque eu sei que o Senhor está comigo. É essa a nossa esperança, é essa a nossa alegria. E Noemi chega naquela terra desesperançosa. Mas a pobrezinha, coitadinha de Ruth, tinha ouvido falar de Deus. Falou, opa, eu vou deixar essa mulher não. Ela me contou de Deus, eu acreditei, eu entreguei minha vida para Deus, agora eu sou de Deus. Deus vai cuidar da gente. Você acha que ela foi atrás dela porque se ela tinha pai e mãe para voltar? Ela queria ver esse Deus na vida de Noemi, ela cria em Deus, ela queria segurar na mão de Noemi e falar assim, Noemi, vamos. E o que acontece lá? Havia um parente remoto de Noemi que poderia se casar com Ruth. Um fazendeiro muito rico, devia ser até bonitão. Noemi entende o plano. Noemi entra com discernimento, volta a nascer uma chamazinha que estava lá adormecida no coração de Noemi, e ela ensina para Ruth como que Ruth deve fazer para conquistar o coração do bonitão. Deus entra na história, queridas. Esse homem se casa com Ruth, uma estrangeira, moabita. Se tivesse voltado para a terra dos seus pais, quão poucas esperanças Ruth teria. Mas deixa eu te contar, o nome dela está aqui. Sabe por quê? Porque ela se torna bisavó de Davi. Boaz era da linhagem da tribo de Judá. Sabe o que acontece? Ruth entra para a linhagem de Jesus. Aquela jovem sem esperança que estava ali, e se casa com um homem de Deus. Perde o marido, perde o sogro, vê tanta dor, no meio de tanta luta, tanta dificuldade, passando necessidade, passando fome. Pega a sogra amargurada, ranzinza, reclamona. Viaja com essa mulher 300 quilômetros, chega lá na tal da terra, vai para os campos rebuscar espigas de milho. Ficar lá, os homens estavam colhendo, as servas estavam colhendo milho, Ruth ficava atrás. Se caísse alguma coisa no chão, ela poderia pegar e guardar. Mas aquele fazendeiro bonito, bom, bonito é por minha conta, né? Não sei se ele era bonito, mas aquele fazendeiro rico, bem-sucedido, homem de Deus, olha para ela e fala, quem que é essa jovem? E os servos falam assim, é Ruth, você não está sabendo? Nora de Noemi. Ela é muito boa para a sogra, está cuidando de Noemi. Ficou viúva do filho de Noemi, mas não abandonou. É mesmo? Então façam o seguinte, quando vocês forem recolher as espigas, deixa cair umas inteiras para ela. E não deixa ninguém encostar nela, vigia ela para mim, cuida dela. Ele chega até ela e fala, minha filha, você pode colher aqui, não vá para outro campo, para que não seja molestada. Pode recolher aqui. E naquele dia ela recolhe 2 sacos enormes de espigas. Quando ela chega em casa com aquele tanto de comida, a esperança de Noemi, onde você conseguiu isso? Nas terras de Boaz. Boaz, ele pode ser um parente resgatador, hein? E ela ajuda nessa trama de amor, nessa bela história de amor. Uma família sem esperança, ferida, doída, machucada. Vê a mão de Deus tocar. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós entendermos que a nossa identidade precisa estar firmada em Deus, porque nós não somos o que os outros dizem que nós somos. Ah, querida, imagina se eu fosse ser o que cada um diz que eu sou. Você fica melhor loura, você fica melhor morena, você fica bem de preto, você fica bem de branco. Ah, não, bom mesmo é você fazer
você estudar para essa profissão. Não, bom mesmo é essa. Não, essa faculdade, não, esse carro. O problema é que muitas de nós estão desse jeito. Estamos desse jeito. Somos refém da opinião dos outros ao nosso respeito, seja pai, seja mãe, seja marido, seja quem for. Não, você não tem talento para isso. Não, você tem talento para isso, você vai ter que fazer isso. Opa! Qual que é o seu primeiro nome? Os outros agregam, mas você tem um primeiro nome, é aí que está a sua identidade em Deus. Sabe por quê? Porque antes de você vir aqui, nessa terra, você já era sonho de Deus. Já tinha propósito para a sua vida, há muito tempo. Ou você acha que você foi colocado aqui na terra, aí depois que você estava lá com seus 15, 20 anos, o Espírito Santo virou para Jesus e falou assim, e aí, o que nós vamos arrumar com ela? Não sei, será que dá para alguma coisa? Não sei. Vamos ver aí o que dá para fazer. Rabisca qualquer coisa no papel aí, vai ser isso mesmo para a vida dela. Vidas são conectadas. Levanta Deus o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja começa a ter o desejo de fazer determinada coisa nessa igreja. Deus já comunicou com outros também. E vai unindo propósito, um propósito aqui, une com outro ali. Ninguém faz nada sozinho. Os propósitos, eles são conectados. As vidas são conectadas. Tudo que eu faço diz respeito a outras pessoas. Nada para em mim, nada para em você. É tudo para o reino, é tudo conectado. É uma conexão enorme de propósitos. É o propósito do pastor, que está junto com o propósito da Margot, que está junto com o propósito das outras pessoas que trabalham nos outros ministérios, o das crianças, o das mulheres, o dos homens, e as reuniões, e o encontro de casais, e vai conectando propósitos. E tudo acontece cronometradamente no plano de Deus, que não perde o controle. Deus não perdeu o controle na vida de Ruth nem de Noemi. Se tivesse tudo continuado bem, Ruth não estaria na Bíblia, porque ela teria tido filhos com o marido dela, filho de Noemi. E eles estariam lá, naquela terra, comendo migalhas, até o dia que morreu. É plano de Deus. A luta, a dor, o vale, o deserto é plano. Quanto mais rápido nós entendermos qual é o plano de Deus nesse momento de tribulação que você passa, ou que passou, mais rápido você sai fora. Sai daí, querida. Só que às vezes, para você sair daí, você precisa entender por que você foi parar aí. Se você foi com suas próprias pernas, se você foi conduzida por Deus, ou se te levaram para esse lugar. Existem lugares que nos levam. Nós não escolhemos ir. Ou alguém aqui escolheu ser humilhada, rejeitada, flagelada na sua identidade, ter sua identidade fragmentada. Ninguém aqui escolhe isso. Mas são circunstâncias da nossa vida que quanto mais rápido nós superarmos, melhor para a gente. Nós só temos essa vida para viver. E nós não podemos correr o risco de deixar de viver o plano de Deus para a gente. Na nossa caminhada, seja dor, seja luta, seja o que for que está guardado no nosso coração, há segredos que nós precisamos revelar. E há segredos que nós precisamos guardar. Em Lucas diz que Maria guardava todas as coisas no seu coração. Ela via que Jesus, o filho dela, era o Messias. Ela via aquilo tudo, mas ela guardava no seu coração. Mas existem segredos que nós precisamos revelar. Para quem? Primeiro para o Senhor, para Deus. Não adianta a gente ficar escondendo as coisas debaixo do tapete. Sabe a parábolazinha do índiozinho? A parábola do índiozinho é assim. O índiozinho estava lá, floresta amazônica e tal. Aí ele foi e pescou um peixe. Mas foi tão fácil ele pescar o peixe, pescou o peixe e foi lá. Aí tinha um turista lá, né, esses ricões lá, estava lá o turista lá na Amazônia. Aí falou assim, que isso, índiozinho? Nunca vi ninguém pescar igual você. Por que você não pesca mais? Para quê? Ué, índiozinho, para você comprar uma lancha
Para quê? Para você pescar muito mais. Para quê? Para você ter uma rede de lanchas e muitas pessoas trabalhando para você. Para quê? Para você ser um empresário bem-sucedido, rico ou índiozinho. Para quê? Para você poder descansar. Mas eu já descanso. É só pegar um peixe e descansar. A gente, às vezes, pode estar assim, correndo atrás do vento e deixando de viver grandes oportunidades na nossa vida. Sempre de olho lá na frente. Deus nos chama, queridas, para nós sermos mulheres curadas. Mulheres bem resolvidas. Lá na igreja tem duas mulheres, tem duas pastoras. Uma de 79 e uma de 81. Mais alinhada que eu na coluna, tá? A coluna mais retinha que a minha. Todas trabalhadas no Pilates. Vocês têm que ver que bonitinho. Uma delas chegou para mim e eu falei assim, pastora, a senhora aposentada da Polícia Federal, cheia da grana, toda bem resolvida aí, o que a senhora está caçando no presídio? Minha filha, nós somos gladiadoras. Nós não somos mais guerreiras. Se a gente fica em casa, a vida passa. Então, minha filha, a melhor coisa que tem é sair para conquistar. 79 anos. E a gente achando que a gente deu o que tinha que dar, irmã. Quem te falou isso? Já deu o que tinha que dar, já acabou, encerrou a carreira. Quinta-feira, eu vi essa semana ela na igreja 3 vezes, a de 81, botando para quebrar. Faz casamento comunitário, dá treinamento, dá célula, está no culto. Maria Geralda, todo mundo conhece lá em Getsemane. Ela não é, Juju? Está em tudo. 81, ligou para o meu marido hoje só porque ele machucou o pé. Ô, pastor, como é que o senhor está? Fala com a sua esposa que eu comprei um presente para ela que eu vou entregar para ela amanhã. Amanhã vai ter presente para mim lá. Está garantido. E a gente está aí, querendo parar. Com medo de sair de casa. Com medo de ter contato com as pessoas. Com medo de viver. Se está com a televisão ligada, então piorou, porque só fica prestando atenção naquelas edições totalmente manipuladoras para botar terror em todo mundo mesmo. Outro dia o pastor passou um vídeo lá, o Bruno Covas, compramos 300 mil sacos para corpos, cavamos 500 mil valas. Todo mundo vai morrer, está garantido. Quem morrer tem onde enterrar. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem foi fazer? O que ele está fazendo? Olha o que ele está falando. Era só isso, ele contando quantos caixões ele já comprou, quantos sacos pretos ele já comprou, quantas valas ele cavou. Procura no YouTube que você vai ver, uma derrota. Eu falei, meu Deus, dá depressão só de você ver. A diferença de Ruth para Orfa e Ruth para Noemi foi essa. Orfa volta para trás. Queria tanto voltar àquele tempo. Aquele saudoso tempo em que tudo era normal. Não vai voltar e não pode voltar, senão Jesus não volta. Porque a Bíblia diz que ele não vai voltar quando tu estiver bem. Então não adianta a gente querer que tudo fique assim para o nosso lado, porque não vai ficar. Orfa volta para trás. Não, vou voltar para minha casa, para os meus deuses, para minha família. Lá eu tenho amparo, aqui é só sofrimento. Essa mulher amargurada, essa outra uma desalienada, fica só querendo seguir a sogra. Meu Deus, não dá. Andar 300 quilômetros com essas duas, e o perigo? E se na estrada alguém rouba a gente? Sem ninguém, dormir no relento à noite, se não achar uma pousada, a gente não tem dinheiro, pensando bem, vou voltar para a casa de papai. Noemi, por outro lado, só sabe reclamar, a amargura em pessoa. O que era doce virou amargura. Também sofreu tanto nessa vida, né, tadinha? Mas Ruth não, a jovenzinha está lá, querendo botar para quebrar. Não, nós vamos, onde a senhora foi, eu vou. A senhora morreu, eu morro também. O seu Deus é o meu Deus. A senhora falou que ele abriu o mar vermelho, ele vai abrir o mar para a gente passar também. Eu creio. A diferença foi essa. Uma mulher curada, uma mulher bem resolvida, uma mulher sarada, não é uma mulher que não carrega cicatrizes. Cicatrizes a gente vai ter para o resto da vida. O problema é que essa cicatriz não tem ferida, é só uma cicatriz. É só uma lembrança do que a gente passou. Mas enquanto a gente usar essa ferida, essa cicatriz, essa dor que nós sofremos
como uma proteção, como uma desculpa para não avançarmos, enquanto a gente ficar olhando para a nossa dor, a gente não vai conseguir enxergar tudo que está ao nosso redor. O mar de oportunidades, o mar imenso, uma imensidão de novidades que nos espera a cada dia. É acordar de manhã e falar assim, Senhor, vou ao encontro desse dia, que o Senhor já preparou. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque, ai de mim, se não fosse a sua misericórdia sobre a minha vida. Amém? Oh, meu Deus, nós precisamos, queridas, entender que nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós não conseguimos separar essas coisas. Tem como eu dizer assim, ó, espírito, agora você fica aqui, a alma e o corpo vem para cá, vem. Ah, não, agora eu vou fazer uma coisa que eu vou fazer só para o meu espírito. Espírito, alma desliga, tchim, desliga o botão da alma, desliga corpo, tchim, só para o espírito. Paulo disse que o nosso culto precisa ser racional, a gente precisa da mente, do corpo, para adorar a Deus também. Então, como que eu posso cuidar de mim mesma? Como que eu posso cuidar de mim mesma, cuidar da minha alma, do meu corpo, do meu espírito? Se eu não consigo fragmentar, eu posso entender como fazer isso, eu posso entender como cuidar. Como que eu cuido do meu corpo? Como que Deus espera que eu cuide do meu corpo? Me alimentando bem. Tomando banho, escovando o dente, tendo cuidados com o meu corpo. Tem muitas mulheres que não gostam de cuidar do seu corpo. Tem muitas mulheres que não gostam nem de olhar no espelho. Tem mulheres que já perderam o prazer de se cuidarem, de se amarem. Foi deixando de lado a feminilidade, deixando de lado o cuidado com o seu corpo. Tem mulheres que não conseguem cuidar do seu espírito. Como que eu cuido do meu espírito? Eu cuido do meu espírito quando eu oro. Eu cuido do meu espírito quando eu me conecto com Deus. Eu cuido do meu espírito quando eu jejuo. Eu cuido do meu espírito quando eu venho à igreja. Eu cuido do meu espírito quando eu leio a palavra de Deus. Eu estou cuidando do meu espírito, estou alimentando o meu espírito. Mas e minha alma? A alma diz respeito ao coração. É aí que estão os nossos segredos. É o coração. Quem aqui, talvez você não tenha passado por isso, mas a maioria já. Quando sofreu uma dor muito intensa, há uma tristeza profunda, a gente não sente um aperto aqui no peito, um aperto no coração. Chega a doer, a gente chega a doer. Às vezes dói a barriga, às vezes dói, a gente sente uma dor aqui dentro. Embora a nossa razão, o nosso raciocínio, ele comece todo no nosso cérebro, passa pelo nosso coração, passa pelo nosso sentimento, a nossa psique. Está muito conectada ao nosso cérebro e ao nosso coração. E é aqui que a gente guarda as feridas da nossa alma. Quem aí já superou feridas? Quem aí já foi rejeitado alguma vez? Só eu, né? Não, só eu sei. Na escolinha, quando você era criança, no grupo, no colégio. Estava de olho numa menina ou num menino, aí não deu rolo, não deu nada. Foi rejeitado, foi rejeitado. Quem aqui, todo mundo já foi rejeitado alguma vez na vida. O problema é quando a gente não supera isso. E a gente projeta isso para o resto da nossa vida. E a gente cria traumas. Eu fui rejeitado, então agora eu me fecho. Eu sou uma pessoa muito sistemática. Quando eu escuto a pessoa falar isso, eu falo, pisou no pé. Pisou no próprio pé, deu um tiro no próprio pé. Eu sou muito sistemática. Quer dizer, foi ferida, então é fechada, é perfeccionista, cobra demais das pessoas. Para você se aproximar dessa pessoa, você tem que pisar em ovos, porque é toda cheia de milindros, totalmente machucada na alma. Aí eu sou sistemática. Eu gosto de tudo muito certinho, muito perfeito. Porque eu não sou perfeita, então eu quero que o outro seja perfeito para que eu possa ter alguma referência. A nossa fala, como disseram aqui no início, a boca fala o que o coração está cheio. Nós nos entregamos.
A nossa fala nos condena. A nossa fala nos revela. O nosso jeito de agir, o nosso jeito de vestir, a nossa maneira de lidar com as pessoas, de lidar com as circunstâncias, revela quem nós somos lá no mais íntimo do nosso ser. A gente pode enganar as pessoas durante um tempo, não tem como sustentar uma mentira. Naamã era um general de guerra, uniforme, cavalo, maravilhoso, medalhas. Mas quando ele tirava a roupa, era lepra. A lepra não tem como esconder. E a lepra tem a ver também com as feridas do nosso coração, as feridas da nossa alma, que estão aí, escondidas. Mas a gente insiste em fazer de conta que não existe. Coloca a roupa, coloca a farda de Naamã e vão para a vida. Ninguém sabe, mas está aqui. Queridas, nós não vamos experimentar o novo de Deus enquanto a gente não entender que a gente precisa superar isso. É de uma vez, pastora? Não, porque a gente não dá conta. Como funciona? Deus traz a luz. Hoje, Deus está trazendo a luz que você precisa passar revista no seu coração. Aí você vai para casa e fala, Deus, tem alguma coisa em mim que precisa ser curada? Aí você volta no próximo culto, aí alguma coisa que fala do altar sai com o endereço para o seu coração. Aí Deus traz outra luz e você continua a buscar. Enquanto você entender que precisa ser curada, que precisa ser restaurada, que precisa ser renovada, que precisa mudar, o seu comportamento que tem origem em feridas da alma precisa mudar sim. Uma cliente me perguntou lá no meu trabalho, assim, para mim, me perguntou assim, ô Tati, eu sou muito impetuosa, eu sou muito intimidadora, tem algum problema? Eu falei, não. Se isso é a sua personalidade, não, mas isso é fruto de um trauma? Isso é fruto de um orgulho? Esse comportamento seu tão durona, tão grossa, tem origem numa ferida? Talvez num abuso que você sofreu, aí você se tornou essa fortaleza toda. Porque se o seu comportamento, que todo mundo tanto critica, tem origem numa ferida, precisa ser tratado sim. Porque é um impedimento para você crescer em Deus. Eu sou muito orgulhosa, não peço perdão. Lá em casa é meu marido que tem que pedir perdão. Opa! Por quê? Começa a se perguntar por quê. Eu sou muito sistemática. Por quê? Pergunta por quê para você mesmo. Por que eu sou assim? Ah, porque quando eu era criança, minha mãe não deixava eu ir na casa de coleguinha. Por quê? Porque minha mãe tinha medo da gente fazer bagunça na casa da coleguinha. Por quê? Porque vovó batia em mamãe. Então, mamãe, você vai perguntando por quê, que você vai entender o motivo, você vai entender a raiz. Por quê? Ah, eu sou muito grossa. Eu sou sincera. Aí fala que é sincera. É um poço de falta de educação, mas fala que é sincera. Põe qualidade no defeito. Mentira, é grossa. Não tem papa na língua. É destemperada. Mas sou sincera, eu falo tudo na lata. Totalmente sem tempero nenhum. Totalmente desconectada com Deus. Fala que é sincera. Por quê? Ah, porque quando eu vejo uma coisa, eu tenho que falar. Por quê? Vai perguntando para você por quê, qual que é a origem desse comportamento. Isso me aproxima de Deus? Isso me torna parecida com Jesus? O meu comportamento me torna parecida com Jesus? Porque senão, queridas, nós vamos fazer 70, 80, 90 e vão estar o mesmo traste. A mesma chatice. O mesmo problema. A pessoa não muda, não cresce. Por isso que o parente não converte. A irmã é chata de galocha. Não cresce, não muda, não melhora, não avança, não progride. Dá canseira para o pastor com o mesmo problema. É cheio de coisinha, tem que tomar cuidado com o que fala com a irmã. Tem que falar com jeitinho, porque é melindrosa. Mas é melindrosa por quê? Eu não estou desmerecendo a dor de Noemi, querida. A mulher sofreu para burro, perdeu um marido, filho, passou fome e agora... Mas, sinceramente, a gente não pode justificar um erro. Não tem como a gente justificar um erro. Quem é que dirige? Você que está em casa, dirige. Quem é que dirige?
Queridona, deixa eu falar com você. Se você der um vacilo lá no trânsito, não adianta você arrumar desculpa, não. Você vai receber xingo. Não tem desculpa, não. Ah, mas o motoqueiro parou, gente, na faixa de pedestre, na calçada, e pôs o pé, desligou a moto. Eu vou adivinhar que ele não está estacionando, que ele está parando para o pedestre? O rapaz veio atrás de mim, andou atrás de mim não sei quanto tempo para me xingar. Sua retardada, sua lerda, você não viu que eu tinha parado na... Falei, meu filho, você desligou a moto, eu vou adivinhar que você não estava estacionando. Eu tinha que ter parado atrás dele. Aí o Espírito Santo falou assim, opa, errou, fica quieta. Você errou, fica quieta, não justifica não. Ou você acha que você pode chegar lá, comete um acidente no trânsito, mata uma pessoa, chega lá e fala assim, eu não sabia. Ah, gente, vamos perdoar, ela não sabia. Ah, vamos deixar, ela não sabia. Levanta a defunta do caixão, ela não sabia. Tem erros que não tem como você reparar. Não estou desmerecendo a dor de Noemi, mas não justifica o comportamento, não justifica. Mas como ela tinha experiência com Deus, ela tinha ouvido falar do Deus de Israel, ela conhecia o Deus que ela servia, tanto que ela falou com tanto brilho no olho, que Ruth acreditou em tudo que ela falou, ela em determinado momento, ela discerne, fala, opa gente, dá tempo de Deus fazer alguma coisa na minha vida ainda. E ela entende que Boaz poderia resgatar Ruth e mudar toda a história dela, e mudou toda a história dela. O meu convite para você nessa noite é perguntar para você mesma, o que eu preciso mudar? O que eu preciso superar na minha vida? Que rejeição eu preciso superar? Para deixar de ser orgulhosa, para deixar de ser mesquinha, para deixar de ser faladeira, para deixar de ser arrogante. O que eu preciso mudar? Em que área da minha vida eu preciso crescer como mulher? Porque a Bíblia, lá em Provérbios 31, fala da mulher silenciosa, né? Mulher silenciosa, quem a achará? É assim? Mulher caladinha, quem te achará? Múmia paralítica, quem te achará? Mulher sábia, que fica caladinha, quem te achará? Não, mulher virtuosa. A mulher virtuosa ali, ela é dinâmica. É uma mulher que bota para quebrar. A mulher cuida da casa, dá ordem para as servas. A mulher vai lá e negocia terras. O marido nem está sabendo, ela está lá fazendo negócio, ganhando dinheiro. É uma mulher que anda bonita. Gente, essa mulher é incrível. Estou querendo ser igual. É a referência das mulheres que nós temos. Nós temos as anônimas e nós temos as mulheres extraordinárias que fizeram prodígios, que estão com o nome aqui. E Deus não faz acepção de pessoas, não, meu amor. Deus te escolheu no ventre da sua mãe e te amou primeiro. Sabe quem está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus? Raabe, a prostituta. Ruth, que nós acabamos de falar, era uma moabita, uma estrangeira de uma terra diferente. Deus não esconde nada, não esconde os erros, mas Deus não faz acepção de pessoas. E para nós encerrarmos, para nós, fica de pé você que está aí, vamos ficar de pé, vamos esticar as pernas. E você que está em casa, de repente você fica em pé também. Olha só, Deus não faz acepção de pessoas. Para eu poder ir ao encontro do novo dia que surge no horizonte, para eu romper, para eu ser uma pessoa bem resolvida, decidida, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, os agentes de dores ainda estão por aí. Pessoas que nos ferem vão estar aí o tempo todo. Pessoas para nos rejeitarem vão estar aí o tempo todo. Pessoas para falarem mal de nós vai estar aí o tempo todo. Pessoas para nos criticar vão estar aí o tempo todo. O que te feriu, pensa aí no instrumento de ferida. Continua solto aí. E pode chegar até você a qualquer momento, inclusive no final do culto. Como você vai para diante dessa situação é que vai fazer diferença. Como que nós vamos? Eu aprendi uma coisa incrível. Eu estava numa rua, lá no centro da cidade, 10h30 da noite, esperando meu marido chegar para me buscar, eu estava num curso. E veio um ladrão. Aí eu entendi assim, eu falei, não tem para onde correr, não tem para quem gritar, não tem socorro, estou sozinha aqui na rua, Rua Curitiba, 10h30 da noite. Ou eu me aprumo, encaro esse cara, ou ele vai me liquidar aqui.
irmãos, foi o Espírito Santo, porque eu não sei de onde saiu tanta bravura. Eu comecei a andar igual um marginal. Eu comecei a encarar o cara foi vindo, eu fui vindo também. Eu fui em direção a ele. Eu falei, ele vai me matar mesmo, então vamos morrer com coragem. Como covarde, não. Então fui para cima dele, fui chegando assim. Ele, calma. Virou e vazou. E eu em speed de oração, né? A bravura era só por fora, por dentro era só oração. Senhor, tenha misericórdia, envia os seus anjos, envia os anjos de guerra. Senhor, envia os... Tira Miguel lá de Israel e manda para cá, Senhor, em nome de Jesus. Manda Deus de fogo, de guerra. Ai, comecei a cantar hinos de fogo, hinos de guerra. Mas por fora estava pura bravura. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Queridona, pensa que tá, que fica. Se você começar a chegar perto das pessoas que te rejeitam, ei, tudo bem? Que vai te descascar. Se a pessoa for maligna, então ela vai arrebentar com você. Te apruma, querida. Arruma esse cabelo, faz a sua unha. Cutuca você mesmo lá a sua unha, arruma esse cabelo, passa um canechão nesse cabelo, passa um querastase se você tem, te arruma, te apruma, chega para o instrumento de ferida, se você convive com essas pessoas, aprumada, e por dentro um espírito de oração. Senhor, em nome de Jesus, me dá graça, eu repreendo todo espírito maligno, mas por fora você está fortaleza, te mostra forte. Te mostra forte. Quantas mulheres nós atendemos em gabinete que chegam lá, pastor, meu marido está me humilhando. Quando eu venho na igreja, ele me humilha. Eu falei, minha filha, ele vai te chutar daqui a pouco. Como é que você está? Você está com um cão sarnento? Te apruma, querida. Quando o marido chega para a gente lá no gabinete, que minha mulher está me traindo, geralmente não tem um que chega aprumado, é tudo assim. Pastora, está querendo me largar, me traiu já com 2. Primeira coisa, eu olho para o Robson faz assim, calma. Meu irmão, te apruma. Não tem mulher que aguente isso, não. Tem mulher que aguenta isso, não, meu irmão? Que homem frouxo, te apruma. Irmã, te apruma. Fala para quem... Se você está em casa, fala para quem está do seu lado. Te apruma. Arruma essa coluna, arruma essa postura. Vamos para o novo dia que está surgindo. Tem pandemia? Nós vamos vencer. Vai vir outra, segunda onda, quinta, nona, nós vamos vencer. E vamos. Enquanto tiver sangue nas nossas veias, a gente tem que continuar. Amém. O instrumento de ferida continua por aí. Então, fica esperta e te apruma. Em Deus, por fora é fortaleza, mas por dentro é só Deus. Senhor, me sustenta. Me sustenta nesse problema, nessa minha dificuldade. Se eu tenho dificuldade em comunicar com as pessoas, me sustenta. Eu vou romper, vou chegar ali naquele grupinho, vou começar uma conversa. Ainda que todo mundo vire as costas, sai e levanta. Mas eu vou. Aí você foi 1, você foi 2, você foi 15, você foi 1 milhão. E vai, minha filha. Enquanto você estiver viva, você vai ter que ir. É romper. Romper com aquilo que nos limita. Romper. E a segunda coisa mais importante, Deus me ama. Você está me rejeitando? Estou nem aí, Deus me ama. Você me feriu? Paciência, Deus me ama. Você comprou e não pagou? Paciência, Deus me ama. Senhor, envia o dinheiro. Seja qual for o problema. Eu fui abusada. Pastora, a senhora não sabe da minha dor. É Noemi. Vejo Noemi falando assim, pastora, você não sabe da minha dor. Filho, marido, passei fome, perdi tudo. A órfã foi embora, pastora. Ingrata. Noemi na minha frente aqui falando. Eu falei, queridona, te apruma, vamos embora que tem Boaz lá na frente. Se você ficar aqui, morreu. Não vai ter Boaz lá na frente, não vai ter Davi, não vai ter Jesus. Então vamos embora para a vida. Te apruma e Deus te ama. Te apruma, Deus te ama. Na hora que eu estava passando por uma situação de instrumento de ferida na minha vida, eu falei, não, de novo eu não dou conta, meu Deus. De novo eu não dou conta de passar por isso de novo. Aí o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Eu falei, entendi. Deus me ama. Você pode me ferir, Deus me ama. O que vai nos sustentar na hora da ferida, na hora da dificuldade, na hora da dor, querida, porque vamos continuar. Nós somos curadas hoje, aí amanhã tem outro desafio para a gente ser curada, e vai ser assim para o resto da vida. Enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. Então, ou você se fortalece no Senhor e na força do seu poder, se revestindo dele, ou então você vai viver uma vida de fracasso. Só lamúria. Noemi entendeu isso. Mara voltou a ser Noemi.
Voltou, não, gente, eu tô feliz de novo, viu? A amargurada ficou para trás, ficou lá, viu? Ó, tem Boaz, Ruth vai casar, aí tem Jessé, tem Davi, tem Jesus. Ixi, tem muita água para rolar ainda. Vamos, voltei a ser Noemi de novo, é alegria pura. Amém? Eu vou orar por você que está em casa, vou orar por você que está aqui. Por quê? Porque nós somos feridos. Muitos desafios tentam nos paralisar. São instrumentos do diabo para parar o propósito de Deus na nossa vida. Quantos médicos não se formaram, nem foram para a faculdade? Quantos livros nem foram escritos? Quantos vídeos lindos não foram feitos? Quantas coisas não foram feitas porque foi travado por vergonha, medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de não dar certo e sofrer outra frustração? O que vai nos ajudar a vencer a frustração e o medo de avançar é: te apruma. Tô com medo, mas tô indo. Deus me ama. Deus me ama. Eu sou feia, mas Deus me ama. Eu sou chata, mas Deus me ama. Ah, qual que é a outra crítica que você tem? Deus me ama. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós passamos por tantas lutas. São lutas na nossa vida, Pai. O Senhor esteve presente e viu cada uma. Muitas vezes o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem na nossa vida, porque o Senhor queria que nós crescêssemos. A tua palavra diz que o Senhor corrige quem o Senhor ama. Muitas vezes, essas perseguições que nós sofremos foram instrumentos para nós crescermos. Nos ajuda a entender os propósitos dos vales, dos desertos na nossa vida, para a gente crescer, avançar, progredir, ir viver tudo aquilo que o Senhor tem. O Senhor tem um plano e um propósito para todo mundo nessa terra. E nós decidimos não viver o propósito. Mas hoje nós rompemos e nos arrependemos. Queridão, queridona, presta atenção. Você precisa decidir sair do lugar da ferida. Você precisa decidir se arrepender de ter ficado aí angustiado e se lamuriando da vida. Você precisa se arrepender, isso é pecado. Isso é autocomiseração e Deus não te chamou para isso. Deus nos chama para triunfo nele, pela fé. Pela fé, Sara creu e recebeu o filho da promessa. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, recolheu aqueles homens e teve livramento para sua casa em Jericó. Então você precisa se arrepender, porque Jesus te ama e Ele morreu na cruz por você. Ele esteve com você toda a sua vida e Ele está aí agora. E essa é uma oportunidade para você entregar a sua vida para Ele, porque é Ele quem cura as nossas feridas. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Mulher Samaritana. Jesus chega para ela e fala assim: vai e chama seu marido. E ela diz: não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem, tiveste 5 e esse que você tem não é seu. E aquela mulher tem um encontro com Deus. Aquela mulher era uma mulher sofrida, era uma mulher doída. Ela passou por mais de 5 maridos, 5 tentativas de dar certo na vida, de construir família, que não deu certo. Mas Jesus entrou, e quando Jesus entra, Jesus muda tudo. E Jesus quer mudar a sua vida hoje, mulher. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te salvar. Jesus não quer te dar riqueza, te dar bem. Jesus quer salvar a sua alma dessa angústia, desse poço de sofrimento que você vive. Em nome de Jesus, você pode entregar a sua vida hoje para Ele. Em nome de Jesus, eu abençoo você e que você possa se derramar na presença do Senhor, te aprumar, sair desse lugar e entender que Deus te ama.